Olá, esse é o programa Conexão Saúde. O assunto de hoje é depressão. Nós vamos entrevistar o Dr. Khalil Doualib. Dr. Khalil Doualib é chefe da disciplina de psiquiatria da Unisa, ex-coordenador de saúde mental do município de São Paulo, membro do Conselho de Saúde Mental do Estado de São Paulo, é autor de 3 livros, 2 sobre depressão e 1 sobre psicofarmacologia. E também é um dos 10 psiquiatras brasileiros convidados para participar do encontro sobre depressão em Harvard. Esse é o primeiro programa de uma série que nós vamos gravar com o Dr. Khalil Doualib. Dr. Khalil, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. O que é depressão? Acho que a primeira grande dúvida é poder definir exatamente o que é depressão, porque é um leque de quadros e de patologias muito vasto. Então, depressão, ele pode estar falando desde um quadro leve, suave, de alguém que está triste por alguma situação, até uma depressão que nós vamos chamar na psiquiatria de uma depressão maior, com características definidas pela perda do prazer, perda de energia. A pessoa realmente perde toda a ligação com a vida e aí todos os riscos que isso implica. Então, depressão é um leque muito amplo de doenças, de quadros muito diferentes, e que precisariam ficar claros para a gente do que a gente está falando. Então, muitas vezes chega alguém no consultório relatando um quadro de uma tristeza, e isso é algo que às vezes só a psicoterapia, orientação, mudança de hábitos de vida pode ajudar. Em outros momentos, o quadro depressivo representa uma doença tão grave que pode representar um risco para a saúde da pessoa, ao risco até de um ato suicida. Então são quadros muito delicados e muito diferentes uns dos outros. Portanto, a gente tem que ter uma ideia clara do que possa ser. Além disto, é muito comum que depressão possa caminhar com outros sintomas, às vezes não tão claros, mas sintomas dolorosos, por exemplo. Então a gente sabe hoje que 30% das pessoas que têm queixas de dores crônicas apresentam quadros depressivos. Então essas pessoas acabam cursando com momentos em que o clínico, o reumatologista, o ortopedista, as pessoas que cuidam de dor, acabam medicando essas pessoas com antidepressivos, por exemplo. Mas esse diagnóstico ele precisa ser feito geralmente por um especialista, e não é tão simples ser feito quando a pessoa apresenta esses sintomas de depressão. Desde quando a gente tem registro dessa doença? Então, há uma ideia de que depressão seria uma doença do mundo atual. E isto não é bem verdade. Talvez o mundo atual ele tenha hoje uma prevalência maior de depressão pelo estresse. A gente sabe da importância do estresse, a gente sabe da importância de fatores envolvendo a depressão, como doenças clínicas, fatores hormonais, mas os relatos de depressão são desde a época do Hipócrates, quer dizer, há 2.500 anos atrás já existiam relatos de quadros depressivos. O Hipócrates descreveu o que ele chamou de melancolia, que seria a pessoa que seria tomada por uma bile negra. A pessoa produziria um líquido, que seria a bile, e que tomaria conta dessa pessoa, deixando enegrecida a vida dessa pessoa. Essa pessoa perderia o colorido para a vida. Essa descrição está no Tratado Hipocrático, que é considerado o primeiro grande livro da medicina. O Hipócrates é considerado o pai da medicina exatamente por esse livro. E ele, então, descreveu esse quadro da melancolia, que seria a depressão maior. O que aconteceu é que nos últimos 30 ou 40 anos começaram a ser relatados os quadros menores da depressão. Então hoje nós reconhecemos muitos quadros como sendo da depressão. Então as dores crônicas muitas vezes são, então enxaquecas, dores nas costas, dores que não têm uma característica orgânica muito clara. Hoje nós reconhecemos muito das insônias como fatores predisponentes para a depressão. Hoje nós reconhecemos a relação da depressão com o alcoolismo. Então muitas pessoas acabam tornando-se alcoolistas porque começam a abusar do álcool para dormir, para tirar a angústia, para melhorar num primeiro momento do seu quadro depressivo. Então depressão é um aspecto que envolve muitos fatores diferentes. E além disto, nos últimos anos, o estresse terrível das cidades grandes, a gente sabe que esse é um fator muito grave de comprometimento e de agravamento dos fatores depressivos. Então, o estresse é um fator extremamente importante, altera 2 hormônios em particular, que são
muito delicados do estresse. Então, essa alteração hormonal aumenta muito a prevalência de quadros depressivos. Antes de falar sobre quais os principais sintomas da depressão, eu ouvi certa vez que depressão é como se fosse uma doença da alma. O senhor concorda com essa afirmação? Eu acho que pode ser uma doença da alma, mas o corpo sofre, o corpo também chora. Então a gente tem que fazer essa separação, porque quando a gente pensava na doença só do enegrecimento da alma, a pessoa sem vontade de pulsar, de viver, né? Mas a gente sabe também hoje que o corpo também chora de muitas formas. Eu estava falando das dores, da insônia, do abuso de substâncias, principalmente do álcool, isso é uma coisa muito relatada. Às vezes, a depressão no adolescente é muito mascarada. O adolescente depressivo, ele se caracteriza por irritabilidade, então ele é o briguento, é a pessoa que acaba criando 1000 situações delicadas, muito irritado, muito mal-humorado, e ao mesmo tempo ele é aquela pessoa que também é muito tímida em situações sociais e acaba abusando do álcool. Então, o corpo também sofre e muito com a depressão. Então é uma doença da alma? Sim, a alma fica envolvida, enegrecida, ela fica sem pulsar, sem colorido para a vida. Mas ao mesmo tempo o corpo também chora, e isto é que acaba indo para as unidades de saúde. Então a gente tem feito nos últimos anos uma campanha intensa para que os médicos dos postos de saúde reconheçam a depressão que os pacientes que estão lá possam estar apresentando, e que nem sempre é com tristeza, é com choro, é com a falta de energia pela vida, né? De uma maneira bem rápida, quais seriam os principais sintomas? O senhor já falou por alto, mas que caracterizam assim a depressão? É a perda de energia e a perda do prazer. Então isso é básico para a depressão. A pessoa perde o prazer em tudo. Nada passa a ser gostoso. Às vezes nem se alimentar. Tem pessoas que acabam não tendo nem gosto por nada, não se cuidam, perdem o prazer em tudo. E ao mesmo tempo perde energia. Tudo é difícil. A pessoa com depressão, tudo é mais dificultoso. É muito difícil você falar para ela, vamos dar uma caminhada, ela não consegue começar. Tudo é difícil. Então esses dois sintomas são prioritários, são sintomas chamados de maiores para o diagnóstico da depressão. E aí vem os sintomas um pouco menores. Então essa pessoa começa a ter dificuldade de concentração, ela começa a ter dificuldades de memória, ela fica lentificada para todas as reações da vida. Então o desempenho no trabalho piora, o desempenho na escola piora. É muito difícil alguém manter emprego estando depressivo, porque ele começa a não ficar mais uma pessoa competitiva, não realizar os atos que estão determinados a ele. Então ele acaba perdendo emprego, e isso agrava a depressão. Então são sintomas nessa linha. E por outro lado, os sintomas chamados sintomas físicos da depressão. As dores são uma característica muito forte. O paciente depressivo começa a ter muitas dores, dói tudo no corpo. E na hora que ele vai a um médico examinar, ele não tem nenhuma razão clínica para ter aquela dor, mas a dor é muito intensa. E além das dores, a alteração de sono, então a perda de apetite é muito frequente, apesar de uma parcela pequena poder ter ganho de peso, porque acaba comendo, assalta a geladeira de madrugada, porque teve insônia, então come muita porcaria, então acaba tendo um ganho de peso. Mas o mais frequente é perder o peso, porque perde o prazer em tudo mesmo. E além disso, sintomas físicos, como por exemplo, alterações da sexualidade, a pessoa perde a libido. Não imagina alguém deprimido que consiga envolver-se. A pessoa não consegue se relacionar com ninguém. Então a gente costuma dizer que ela ficou incapacitada para os relacionamentos. Ela dificilmente conseguiria dar atenção ou brincar, mesmo com filhos, com pessoas que sejam muito queridas para ela, mas ela não consegue sair desse mundo dela. Não depende da vontade dela, há uma ideia que a gente tem que, vamos tentar, se esforce, faça isso, faça aquilo. Isto não ajuda, né? Às vezes a gente tentar que a pessoa consiga fazer algo desse jeito não ajuda muito. Talvez a gente precise tentar estimular a pessoa a fazer e ajudá-la que ela consiga realizar, mas não ficar cobrando, forçando, não é uma postura que ajudaria alguém assim. Tá ótimo. Esse é o programa Conexão Saúde.
O assunto de hoje é depressão. Nós estamos falando com o Dr. Khalil do Alib. Não saia daí, voltamos já.